Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, agora diretamente da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. Espetacular, como sempre, né? Nós estamos aqui vivendo esses momentos lindos, como diria Roberto Carlos, né? Na presença de amigos tão ilustres, a começar na ponta direita pelo meu amigo de tantos e tantos anos, caminhos de tantas jornadas, né? Amizade construída aqui na Feira do Livro. Na feira, começou quando nós trouxemos o primeiro estúdio para a feira, hein? Perfeitamente. De rádio e televisão, ninguém vinha. Aliás, os anos passaram, todos vieram, e estes anos que passaram continuaram passando e todos saíram, só ficou a Rede Pampa. Aliás, o Rio Grande é feito de pampa, né? Paulo Flávio Ledor, prazer tê-lo aqui, Paulo. Que alegria para mim. Aquela também. câmera é tua, tu Todos pode os assumir. Anos, posso olhar para ela. Só não leva para casa. Não, tá, não. Uma alegria estar de volta aqui ao Pampa Debate, e especialmente neste ambiente tão lindo, agradável que é a Feira do Livro. Muito obrigado, Paulo Sérgio. E ao seu lado, pode passar o microfone para o nosso querido Omar Ferri, do Populismo à Cleptocracia. Antes das eleições, ele lançou isso em meio o processo eleitoral, quer dizer, nos cerceou sobremaneira. Somos cerceados pela legislação, a verdade é essa, né, meu caro Omar Ferri? E podemos falar pouco. Do populismo dá para falar, da cleptocracia que estava difícil de falar, porque tinha muitos cleptocratas concorrendo aí a cargos eletivos. Agora, tu estás livre para falar, Omar Ferri. Ainda bem que foram poucos os cleptocratas que se elegeram. Um lá no extremo norte do país. Também não precisa citar nomes, tá? Por que eu não posso dizer que é o Barbalho? Não. Filho já? Não. Mas a censura impera aqui, então. Não é impera. Tu sabe que nós temos ainda 20 dias além da eleição de processo eleitoral. E naquele cara de Alagoas, então, nem falar. Bom, tu pode falar sim, por alto, né? As pessoas alto. são inteligentes e te entendem. Infelizmente, nós vivemos uma concessão pública que é a televisão e rádio. Né? E, como tal, a gente tem que obedecer à legislação impostas pelos parlamentares. Sim, Eles que nos impõem isso a nós e a justiça que tem que fazer cumprir. Não tem E nós problema, cumprimos. eu me encaixo, de vez em quando eu dou umas resvaladas, mas isso faz parte da minha vida e do jeito que eu sou. É isso aí? E gostei todo de verde. Isso é uma homenagem ao Bolsonaro? Não faz Mas isso. tu tá de jaqueta Mas de lico. Tu há pouco dias me censurou politicamente, agora é tu que vem de política por cima de mim? Eu só estou te dizendo alguma homenagem. Não posso perguntar? Ou tu quer censurar a minha pergunta? Pode. Posso responder como eu quero também. Olha aqui, tu tá vestindo uma jaqueta militar, a camisa aqui xadrezinha, mas com tom militar, e a calça. E olha, é uma bota militar do Afeganistão. De operação americana no Afeganistão. Por acaso tu quer dizer que eu sou militarista dos pés à cabeça? Eu acho, tu já foi um cara... Puro engano, como tu te engana, Paulo Sérgio? Tu já foi um cara da esquerda, agora tu está na direitália. E convivendo, como tu estás convivendo numa confraria onde tem muitos militares, não é generais, verdade. Inclusive. Tu não está convivendo nessa confraria? Não é verdade. Tu está convivendo na confraria ou não está? Onde tem muitos militares. Não tem. Tu não está convivendo na confraria onde tem muitos militares? Convivendo muito bem, com uma amizade honrosa para mim. Então pronto. Grandes personalidades, grandes personagens. Eu fico feliz. Por exemplo, o general de Farroupilha, o Denardi, é uma beleza Carlos de cidadão. Denardi. General Mioto, General Pujol, que vai Pujol ser é espetacular. Vai ser meu chefe do Exército. São meus amigos apenas... Já anda até batendo continência, que eu vejo. Eu vou pegar aquela frase que eu disse antes. Onde está o papel que eu tinha na mão? E aqui desaparece tudo. Olha aqui. Paulo Claro, Sérgio, tu está um livro de cleptocracia, não quer que desapareça? Eu te disse há pouco, ó. É um livro. Se eu jogar fora meu passado, não vale a pena ter vivido. Eu sabia que tu vinha por esse lado. Essa é a minha legítima defesa. Não temo minhas convicções. O que eu pensava naquela época antiga valia porque a atmosfera era da época e a gente vivia aquela atmosfera, cada um que tomasse a posição que bem entendesse. Eu tomei a posição, eu lutei. O meu ideal, eu vivi ele contra a ditadura militar.
Mas e depois tu aderiste, mas tudo bem. Eu não tem todo aderi, direito. os militares merecem o meu Tu aplauso. foi para atualmente. Cuba festejar Porque- a Revolução Cubana. Foi. Ou não foi? Foi. E hoje tu tá em que lado? Com muita honra, convidado pelo Comitê de Anistia por la Amistad de los Pueblos de Cuba. Fui para lá, visitei, voltei encantado com o que eu vi em Cuba, aquela vontade firme, vendo o futuro e entendendo de realizar uma sociedade nova, em que todos seriam felizes e iguais, teriam as mesmas oportunidades e haveria, assim, uma espécie de democracia social, todos seriam mais ou menos de classe média por aí, todos viveriam bem. Só que 20 anos depois eu voltei lá. Não fizeram eleição, transformaram Cuba num socialismo da miséria. Eu vi um povo muito sofrido, embora o povo cubano seja muito alegre, como é o nosso povo baiano. O baiano é muito alegre. Mas eu notei que tudo andava mal lá, que eles estavam vivendo praticamente uma miséria, porque o povo ganhava nada e quase não comia nada também. E assim que Cuba foi aos trancos e barrancos, e eu não... coisas disso que tu está dizendo. Eu não poderia outra depois. coisa. Eu não vi poderia. um povo feliz, vi um povo com saúde, vi um povo... Tu vê como é questão de concepção. Vi um povo feliz, vi um povo com saúde, vi um povo com educação, bem diferente Prometeram do que tu vistes. a democratização do Vamos botar o capital e Alcir socializar a miséria. Vamos botar o Alcir Cheuich na conversa. Alcir, meu querido amigo, um Alcir, grande abraço. Satisfação em tê-lo aqui, tu que está com o nosso livro bilíngue, né, agropecuária, vocação rio-grandense de todos os tempos, né, junto com Farsul, Senar e Casa Rural. Né? Nós estamos aí junto com a agropecuária brasileira, né? Coisa boa, né? Tu és um cara que tu não é tão à esquerda contra o Omar, né? Tu é meio esquerdinha, mas não é tanto. Esquerdinha pode ser para a ponta esquerda de futebol. Tinha até o esquerdinha e o canhotinho, essezinho. Sabe o que o Mário Quintana dizia? Chegou um sujeito para ele e disse assim: gosto muito dos seus versinhos. E ele disse: muito obrigado pela sua opiniãozinha. Então, tirando o zinho, nós podemos conversar abertamente. Eu estive em Cuba na Feira do Livro. E fiquei impressionado. Positivamente. Positivamente. Como eu fiquei. A Feira do Livro, a Ariane também, que está aqui, também estava presente. Aliás, já faz a apresentação dela. Vamos apresentar, então, Ariane. é tu que vai fazer a apresentação? Bom, aliás, o único cara aqui que tem amplas condições de fazer a apresentação da nossa escritora, Ariane Severo ou Freitas Severo, ela é de pedigree de escritores. O tio bisavô dela era amigo do Érico Veríssimo, e pouca gente não sabe que o Capitão Rodrigo é Capitão Rodrigo Severo Cambará. Está no livro. E ele botou esse nome do Rodrigo de Severo pelo Rivadavia Severo, tio bisavô dela. Ela é sobrinha do Totonho Severo, do José Antônio Severo, escritor com uma obra maravilhosa, né? E o pai dela, que também é Rivadavia Severo, também é escritor. A Ariane tem uma obra que já há 10 anos que ela está se desenvolvendo, ela é também, ela é psicanalista e advogada também, e ela trabalha, então, agora ela está trazendo Nina, que é o livro que eu tenho que dizer primeiro que ela, que é o livro indicado para o maior prêmio do Brasil, que é o Prêmio Jabuti. A Ariane está indo a semana que vem para isso. Eu só não gostei muito da editora, viu? Editora da GE, porque sabe por quê que acontece? É que o Ledur ele tem coragem de publicar o autor antes de receber o Jabuti. Depois de ganhar o Jabuti, aí é fácil, né? Mas eu quero dizer uma palavra a mais sobre... Olha que maravilha. A Ariane, a segunda edição foi lançada, a primeira edição, o ano passado, aqui na feira, e a segunda edição há pouco. E é interessante que esse livro está sendo... trabalhado também nas escolas rurais. Depois a Ariane pode explicar isso, se tu quiser, por que isso, que eu acho uma coisa muito interessante. Ela está indo para Guarani das Missões semana que vem, porque eles vão trabalhar 150 alunos
formandos em escola rural. E é uma coisa interessante. O que tem Chernobyl que ver com isso? É algo interessante depois ela poder explicar. Eu só quero completar Cuba e depois vamos seguir em frente. Seguinte, ó. Só deixa ela falar. Fala. Explica depois. É um prazer estar no programa, e trazendo então Nina aqui na segunda edição na Feira do Livro de Porto Alegre. Esse livro foi lançado ano passado e agora está em segunda edição, exatamente por causa desse trabalho que eu venho fazendo, né, no projeto Autor Presente. E por ter essa preocupação ambiental, ele está tendo bastante solicitação. Então, estou muito feliz, né, com o trabalho que eu venho realizando e também, agora, mais feliz ainda com essa indicação, né, para o Prêmio Jabuti. Vou estar lá na cerimônia representando os escritores gaúchos. Então, estou muito feliz, né, com o meu editor aqui, o Flávio Leduc, ter acreditado, né, o meu mestre também na literatura, com quem eu fiz as oficinas de criação literária, com quem aprendi realmente a escrever. Então, eu acho que o leitor vai gostar muito do Nina. Desejei escrever um romance de ação, um romance rápido. Ele tem 160 páginas, 39 capítulos. E a minha personagem, ela vai para a Rússia, porque ela nasceu lá, ela é uma psicanalista, vai ajudar as pessoas que sofreram com esse desastre de Chernobyl. Ele começa na Rússia e depois ele termina aqui no Brasil, né, com o desastre de Mariana. Então, ele tem esta preocupação de conscientização, é um livro escrito, né, para que a gente não esqueça essas questões, esses desastres que podem acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Aliás, parabéns, Ariane. Eu estava lembrando essa referência a Cuba e o desastre de Chernobyl. Lá em Cuba tem um prédio enorme, imenso, que o Fidel Castro adotou os órfãos de Chernobyl. Não, e está lá escrito, e tem lá tem uma placa lá, em bronze, que está escrito por ordem do comandante, o orfanato de Chernobyl, onde ele trouxe as crianças de lá e adotou e estão lá em Cuba vivendo em Havana, né? Espetacular, uma medida que tem que ser elogiada, né? A despeito de tudo que se pensa, né, do Fidel Castro. Mas nós estivemos mesmo na Feira Internacional do Livro lá em Havana, lançando vários livros, aqueles... Pena que não fosse lá, porque seria importante. Pois na época nem imaginava que eu ia escrever Nina, né? Esse livro foi escrito em homenagem a Svetlana, que é Nobel de Literatura de 2015. A ideia veio, né, depois que eu li o livro dela, que é muito interessante, são entrevistas que ela coletou ao longo de 20 anos, né, sobre as pessoas. E a ideia foi, então, escrever um romance. Os meus personagens são personagens de ficção, mas eles vivem a situação, né, a tragédia, e tudo que eles falam é real, né? Tem essa pesquisa histórica, fiz uma pesquisa grande. Minha ideia era contar mesmo para os brasileiros o que ocorreu lá e fazer esse alerta mesmo. O livro está na feira agora. Está na barraca lá da GE, na 69, custando entre 38 e 39, né, Ledur, que a gente tem um desconto de 20% aqui na feira. E qual é o valor? 38,60, barbada, 39. Né? Como está barato, os livros estão muito baratos. Muito baratos, olha. Vamos falar de Cuba, então já estamos falando em Cuba, né? Vamos continuar falando em Cuba. O que eu só quero dizer é o seguinte, claro que eu sou de uma geração em que a gente, para nós quase se fazia um altar para o Guevara. Eu nunca fui tanto, eu gostava mais do Guevara do que do Fidel Castro. Era mais bonito? Sabe por quê? Porque o De Gaulle disse uma coisa fantástica uma vez, disse para o Malraux, que era ministro dele, o André Malraux, romancista, disse: o que o senhor acha do Fidel Castro? E o De Gaulle disse: um personagem de romance. E é impressionante o que o Fidel Castro é, romanesco em todas as Che Guevara. O Che Guevara, desculpe, não o Fidel Castro, Che Guevara. Bom, mas voltemos. Quando nós fomos para essa feira, fomos um grupo grande aqui, com alunos também meus de oficina, e nos disseram: mas vocês não têm nada, aquilo lá vai ser um sofrimento horroroso e tal. Eu tive nas grandes feiras europeias do livro, nas feiras daqui do Brasil, também nos Estados Unidos. A Feira de Cuba é fantástica. E
e tivemos, inclusive, isso, possibilidade até de tradução simultânea do português para o espanhol, com todas as condições de trabalhar na área, e ficamos muito impressionados com esse trabalho. Tanto é que nós levamos vários livros, não vendemos, porque não quisemos vender para não entrar em questão comercial, e aí os livros que sobraram nós doamos para as bibliotecas de Cuba. E a impressão é muito boa. Agora, o que me traz hoje aqui também, nesse caso que eu quero chamar a atenção, é que eu estou tratando um livro de agropecuária, não é? Mas vamos mostrar aqui. Bom, esse... Por favor, pode segurar aí, o Ledura, aí na ponta aí. Lá. Bom, eu quero fazer uma homenagem ao meu colega de turma, o Carlos Esperotto, que nós fomos... Veterinários, dois. Veterinário, entramos juntos na faculdade, na escola, nem chamava faculdade, Escola de Agronomia e Veterinária da URGS, não é? E tivemos alguns mestres maravilhosos, como o professor Mozart, estava há pouco falando para o Omar, se ele se lembrava, o professor Mozart, o Ledur se lembra muito bem, e o professor Mozart foi um mestre tão fabuloso que, ao mesmo tempo que ele foi um grande fisiologista, ele foi o primeiro ecologista realmente do Brasil, e ele foi professor do Lutzenberger. Ele que estimulou e ensinou as primeiras aulas de ecologia para o Lutzenberger. Muito bem. Então, o Esperotto depois seguiu a carreira dele, foi presidente da Farsul muitos anos, e quando a Farsul ia fazer 90 anos, ele me pediu, queria conversar comigo, se eu poderia escrever a história desse período e os 25 anos dessa entidade maravilhosa que é o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que faz um trabalho nas bases de alfabetização, de tudo, em 25 anos. Aí eu disse, olha, Esperotto, não é para mim isso é um tipo de reportagem. Agora, se tu quiser, eu escrevo histórias e lendas da agropecuária. Isso aqui são histórias e lendas. Como é que o cavalo entrou aqui? Como é que os índios trouxeram o milho da Amazônia, chamavam abati? Como é a lenda da mandioca, manioca, a oca, a casa de Mani, não é? Como é que a bombacha Pompachá, calça larga em turco, entrou na Guerra do Paraguai? Mas, quer dizer, por que essa vocação rio-grandense de todos os tempos? Porque quando nós estudamos veterinária e agronomia, ninguém queria estudar. Ninguém queria entrar para... Tanto é que eles endureceram o vestibular, porque diziam que estavam chamando as pessoas, que nada. Quando nós passamos, eu e o Esperotto, passaram só 17, tá? Porque eles endureceram o vestibular de propósito, para não dizer que era fácil de entrar. Então, a realidade é que as pessoas não queriam nada com produção rural, o que mudou radicalmente. Mulheres, eu tive uma colega de turma, Gilceia Banholas, onde estiver por aí, no Rio Grande do Sul, querida colega minha do Esperotto, uma só. Hoje tem mais mulher do que homem na veterinária. Quer dizer, então, o que é preciso entender é que os 7 povos das missões, aí, Ferri, isso vem muito porque nós não podemos falar na história do sul da América e muito menos do Rio Grande do Sul sem começar pelos 7 povos das missões. Então, aí, quase todas as culturas, quase todas as criações, tá? Eu tive a felicidade de ter escrito o Cepete Araju, ter feito esse estudo há muitos anos atrás, que me ajudou muito a dar as explicações devidas. É um livro para ler, não é para ficar bonito em cima da mesa, nem para enfeitar a prateleira. Os capítulos são curtos e definitivos, e é bilíngue em espanhol, para homenagear os uruguaios e argentinos, principalmente, que foram nossos grandes mestres muito tempo na agropecuária.
Você tem interesse em inovação e empreendedorismo? Vem aí o Insight, o principal evento da Semana Global do Empreendedorismo no Rio Grande do Sul. O evento é inédito e irá proporcionar múltiplas oportunidades de conexão entre empresas, investidores, aceleradoras e jovens interessados em empreendedorismo. Serão 2 dias de programação, no dia 12 e 13 de novembro, no Centro de Eventos do Parque Shopping Canoas, das 9 às 20 horas. Com conteúdo ininterrupto, o Insight vai trazer palestras, oficinas, hackathons e muito mais. Tudo isto para que você desenvolva soluções. Mostre sua criatividade e viva a experiência de interação no ecossistema de inovação do Estado. Entre os palestrantes estão Tiago Matos, Thales Gomes e Camila Schutt. Acesse o sebrae.com.br/insight e garanta seu ingresso. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O sabor é irresistível, tu sabe disso, né? Porque tu não deixa de... sempre no teu churrasco, utilizares as linguiças e salsichões dos alimentos Ainda agora lá essa de linguiça. Pelotas, de 1960, né? Domingo agora. E tu compras do Zafari, é isso? Essa vez foi Zafari Cavalhada. Cavalhada. É quase sempre no Zafari da Otto Niemeyer. Linguiças e salsichões de alimentos Castro. Cremers informa, Novembro Azul é um movimento mundial em busca de conscientizar a respeito da saúde masculina e do câncer de próstata. É o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. A campanha tem o objetivo de romper preconceitos e principalmente de alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde. Omar Ferri. Pronto. Fala, Paulo Sérgio. Não, nós estamos falando de cleptocracia, entramos no assunto Cuba, né? Claro. Né? Eu acho que já está esgotado. Não, mas eu Cuba. quero concordar com a opinião do Alcir Cheuich sobre Cuba daquela época. E quero concordar com ele a respeito da ideia que ele fez do Che Guevara e do Fidel Castro. Foram verdadeiros heróis, foram revolucionários, terminaram com uma ditadura militar. Pena que depois não fizeram eleições em Cuba. Então eu divirjo aí. E acho que prometeram, como eu disse há pouco, a democratização do capital e socializar a miséria. Não essa miséria abjecta que tem no Brasil. Mas, enfim, um nível de vida muito baixo. E depois temos que destacar o seguinte: quando existem convulsões... Omar, existe a visão da esquerda e da direita. A direita olha para Cuba e vê que lamentável Cuba, né? Os engenheiros são motoristas de táxi, são garçons, as advogadas lá são prostitutas e por aí vai. E a visão da esquerda é o contrário. Lá até os motoristas de táxi, os garçons, têm curso superior. Né? E até as prostitutas, elas também têm curso superior. É questão de visão. É exatamente isso. Agora, cultura não falta em Cuba. Educação não falta em Cuba. Isso aí não dá para falar. Eu apenas quero divergir. A cultura existente em Cuba é fundamentalmente uma cultura marxista-leninista. Isso eu notei lá nas 2 vezes que eu visitei Cuba. É melhor e uma vez eu andei... Só deixa eu te perguntar. Eu não sou comunista, não tenho nada a ver, isso é o contrário. Mas eu já respondo sem problema nenhum. Eu considero hoje, e acho que todo cidadão deve ser lúcido. É melhor morar na imbecilidade, na falta de educação, na fome, na miséria, nos bolsões e cinturões de miséria do Brasil? Não, aí aqui é terrível. Não, pior do que aqui é muito difícil. Mas eu te pergunto uma coisa, o que adianta liberdade para essa gente aqui? Eu acho que a liberdade faz parte da expressão da democracia de um país. Eu acho que a liberdade e a democracia são os pilares que formam uma estrutura judiciária, social, econômica de qualquer país. Agora você, veja o seguinte, Paulo Sérgio Pinto. De todos os países da América do Sul convulsionados hoje, quase morrendo de fome, todos uma horda de gente caminha por esta América afora. Todos eles se dirigem ao Brasil, à Colômbia, ao Peru e aos Estados Unidos. Ninguém escolhe Cuba, ninguém vai para Cuba. Então, mesmo os comunistas de todo o mundo, eu nunca ouvi falar que não tivesse se mudado para Cuba. Está falando aí um cara que foi anti-Yankee. Fui totalmente. De carteirinha. Olha, de certa forma ia para frente da prefeitura saudar o Brizola, né, que berrava contra os Yankees.
eu não só fui saudar o Brizola, como eu posso dizer com muita honra para mim, Alcides Cheuich. Eu tenho 2 cartas manuscritas do Brizola e creio que fui o primeiro cidadão brasileiro, depois de ter atravessado essa fronteira na clandestinidade. Creio que tenha sido o primeiro brasileiro convidado por Sua Excelência, o ex-governador do Estado, comandante Leonel de Moura Brizola, para passar Natal e fim de ano com ele lá. Foi em 1970 ou 71, por aí. Nós fizemos a legalidade, não é? Quer dizer, o Brizola a gente não vai esquecer nunca mais. Mas eu quero falar nesse momento de em Alegrete nós tínhamos o deputado Rui Ramos. Um grande deputado. Velho PTB do Getúlio. Um dos maiores oradores do Brasil. Neste momento em que nós estamos assim, terminou um processo eleitoral e que houve realmente... Não foi uma pessoa que não viveu outras épocas, eu me lembro da eleição do Jânio Quadros, que foi a mesma coisa. Era um troço horroroso, o que se dividiu a família brasileira. Então, eu quero dizer uma coisa que o doutor Rui nos ensinou quando nós éramos criança em Alegrete, ele era o deputado. Ele perdeu uma eleição lá para prefeito. Né? E ele disse 2 frases. Primeira, ao aceitar. Ele disse, nós vamos perder, mas eu aceito para pregar ideias. Então, não se entra numa eleição somente para vencer, se entra para pegar ideias. Isso é uma coisa que está desaparecendo. A outra, doutor Rui, quando ele perdeu efetivamente a eleição, ele foi no comício do adversário, subiu no palanque e foi vaiado até que o outro disse, não vai o doutor Rui, não vai, não vai. E ele disse, eu subi nesse palanque, embora derrotado, porque quando termina uma eleição e alguém é eleito democraticamente, eu também sou vencedor porque sou democrata. Então, nós temos que pensar nisso agora. Nós não temos que parar com isso aí. Parar, respirar fundo e dizer, uns ganharam a eleição, outros perderam a eleição, mas houve eleição. Agora, ditadura... Isso nós não queremos mais. E outra, é errado dizer ditadura militar, porque foi ditadura civil, militar, midiática, de tudo que quiser. Nem a ditadura do Getúlio te servia? O Getúlio Vargas, ele... O Estado Novo não servia? Não, o que houve com o Getúlio... Sim, eu só posso dizer o seguinte, o Getúlio, naquele momento, ele sofreu um golpe comunista e um golpe fascista. E ele fechou o regime para tentar segurar o Brasil e ver o que ia acontecer. Aí tem justificativa. Havia uma justificativa, pelo menos maior. Em 64 não tinha. 64 não havia, porque chamar o Jango de comunista... Quem derrubou o Jango foi os Estados Unidos, tu sabes muito bem, que financiaram a campanha. Está aberto lá, Paulo, está aberto lá. Do Leonel Brizola. Brizola aos sargentos, prendam os gorilas e tomem os quartéis. Que frase é essa? Mas o Brizola não era um deputado federal. O Jango, o Jango tentou fazer reformas de base no Brasil que, se tivessem sido feitas, nós não teríamos esses bolsões de miséria que temos hoje. Isso que é um grande problema. Quer dizer, o que eu quero... eu acho que o Getúlio, para mim, no último governo dele, ele não tem nenhum momento... Mas quem foi que derrubou o Jango? Quem é que derrubou o Jango? Quem foi que declarou a vacância do cargo de presidente da Auro de Moura Andrade? Sim. Eu estou de acordo. Mas é o que eu estou... Não, mas eu estou de acordo. Preparado pelo militar. Que dia assumiu o Castelo Branco? 14 de abril, uma eleição indireta do Congresso Nacional. Mas eu estou de acordo que não foi um golpe só militar. Esse golpe foi planejado. Hoje, os Estados Unidos, 50 anos depois, eles liberam tudo para a história. Então, está lá. Eles investiram milhões de dólares aqui. Eles organizaram, eles prepararam esse golpe. Por quê? Eles não tinham medo. Eles tinham medo por causa de Cuba. Então, por causa de Cuba, que eles não podiam... Porque transformar o Jango num comunista é até uma brincadeira, não é? Quer dizer, não tem... Agora,
não, se fosse Jango ou fosse quem fosse, eles iam derrubar de qualquer maneira, porque eles tinham que ter um regime que obedecesse, que fosse, não é servil aos Estados Unidos. Tanto é que não se podia dizer nada. Sabe por que eu me incomodei quando voltei da França? Porque todo mundo dizia, os jornais da França e o próprio de Gaulle, que disse para o Kennedy, você vai perder a guerra do Vietnã como nós perdemos. E vocês estão arrastando a Argentina e o Brasil. E quando eu cheguei aqui de volta, tinham mandado soldados brasileiros para São Domingos. E eu escrevi um artigo que foi só a plateia de Livramento que publicou, contra o envio de tropas brasileiras para o Vietnã. E aí comecei a me incomodar, né? Quer dizer, mas imaginem para que mandar tropa brasileira, e não foi por muito pouco. Eu gostaria de te complementar. Complementar. É que a sequência. Mas eu gosto de ouvir, Paulo. Desculpe, mas eu ia complementar. Gosto de ouvir. Eu ia complementar a ideia do A Alci. doutora Ariana também está aqui, também precisa falar. Pois é. Vim falar, tava tão bom vim esse falar de debate. literatura. Vamos Vim falar de na Feira coisas do mais Livro. amenas. Vamos falar de coisas mais amenas. Não, Posso falar dos lançamentos próximos? Então, olha aqui, ó. Contos Contemporâneos é uma obra, uma coletânea de 10 autores, de uma oficina ministrada pelo Alci Cheuich no Instituto Contemporâneo. Qual é a edição já dessa oficina? É a oitava. Já é a 8ª edição. É a 8ª edição. Aliás, a Ariane é professora no Instituto Contemporâneo, porque quem não sabe, a Ariane é minha mulher, né, que eu me honro muito. E ela me levou para lá 8 anos atrás para dar aula, e não é só para psicanalistas, qualquer profissão, né, eles chamam transdisciplinaridade, está no nome do Instituto. E então é o 8º ano que eu formo grupos pequenos, que aprendem as artes essenciais para escrever. Então, o Rio Grande do Sul, Paulo, tem um maior, embora nós nos queixemos, tem o maior índice de leitura do país. E uma das razões, e dizia o Moacir Scliar isso, é a Feira do Livro, que é mãe de outras 100 feiras no interior, no mesmo modelo. Eu quero agradecer a 2 irmãos que me escolheram como patrono da feira de lá, que vai ser inaugurado na quarta-feira que vem, no dia 7. Tá? Então, como isso, nos municípios tem mais de 100 feiras, filhas desta aqui. Tá? E as oficinas literárias, que têm revelado tantos autores e publicado tantos livros. Bom, então, no domingo, o lançamento dessa antologia, às 5 horas, no Salão de Bride do Clube do Comércio, um encontro, um debate sobre oficina literária, e às 7 da noite, no pavilhão, aliás, no Memorial do Rio Grande do Sul, primeiro andar, a sessão de autógrafos desses 10 autores que, claro, estarão lá com o seu professor, o mestre Alci Cheuich. Ledur, sabe que antes um pouco do lançamento dessa coletânea do livro da oficina do Alci, vai ter o lançamento do livro Tudo em Movimento, da oficina de literatura e psicanálise. Perfeito, tá bonita, cara. Que é uma oficina que surgiu, né, de uma oficina de verão lá no Instituto Contemporâneo, e eu dou continuidade desde 2014, trabalho com oficina, e meus alunos vão estar lançando, então, agora dia 4, no domingo. Tá tudo em movimento mesmo. Agora, também no Salão Bride, às 2 da tarde, e depois, às 16 horas, no primeiro andar do Memorial. Né? Então, nós trabalhamos juntos também, eu e o Alci, né, com as oficinas de literatura e psicanálise. Nina e esse livro da agropecuária também foram escritos juntos no mesmo ano. Né? Então, vê a nossa diferença na literatura. Enquanto eu levei o tempo escrevendo Nina, ele escreve este livro sobre a agropecuária do Rio Grande do Sul. Né? Mas esse tema... Mas aí cabe uma pergunta, eu não posso deixar passar. Temos aqui a agropecuária e temos um livro que é ambientalista por excelência. Né? Como é que se enxerga hoje a junção, a união, a transformação do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente num só ministério?
Eu quero ver a opinião dos dois. Um da agropecuária, que escreveu, e a nossa doutora Ariana Severo. Bom, Não pode gaguejar. Não estou gaguejando. Eu só estou dizendo que estou organizando o meu raciocínio. Quando, há 20 anos atrás, tá, eu fui convidado para, pela primeira vez, num centro de tradições gaúchas, para fazer uma palestra de ecologia, porque eu tenho o meu romance, há mais de 20 anos, o meu romance, O Mestiço de São Borja, que é considerado o primeiro romance ecológico do Brasil, é de 80. Então, 30 e poucos anos. E eu fui convidado para fazer uma palestra no Centro de Tradições. E é claro que a maior parte que estava era em Caçapava, eram pessoas do campo. Então, eu disse a ele, graças a vocês, que ainda existe quero-quero, que ainda existe a avestruz, que ainda existe uma vida biológica ancestral. Por quê? Porque enquanto essa pecuária nossa, que é uma pecuária ecológica, e a Europa quer isso, a Europa quer o boi verde. Então, nós não podemos perder que o Rio Grande do Sul, ainda bem que tem isso, que tem essa grande parte. Agora, tem gente, o perigo está lá para cima, é derrubar o que ainda tem de áreas da floresta amazônica, tocar fogo, desrespeitar. Você concorda com a junção? Eu não concordo com a junção neste momento. Eu acho que isso tem que ser um raciocínio. Não se pode chegar e, de repente, reunir sobre o mesmo comando. É preciso que haja um debate dos dois setores. Os dois setores. Agora, se uma pessoa bem intencionada assumir esse ministério, ela tem que entender das duas coisas. Ela não pode... Eu, casualmente, entendo das duas. Eu tenho romance em cima da ecologia e tenho livro em cima da agropecuária. Agora, é preciso que se vá com muito cuidado, porque as conquistas foram dificílimas na área. E vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil tem 12% da água potável do mundo. E já se disse por aí que a próxima guerra mundial não vai ser por petróleo, vai ser por água. Então, nós temos que zelar muito bem do aquífero Guarani, de uma série de coisas. Então, é preciso que a ecologia também esteja em muito boas mãos. Bom, sobre isso, Paulo Sérgio, eu tenho uma opinião também. Eu acho que a questão não está em dividir em vários ministérios ou reunir num só, e sim em administrar os diversos assuntos, com as grandes preocupações. É isso aí. O que não pode é abandonar a questão do meio ambiente, que é vital, pela água. Nós estamos agora... E pela própria as preservação baleias, da por exemplo, o Brasil dá lição ao mundo da preservação da baleia jubarte. Há 30 anos que nós fazemos isso. Quer dizer, então, por que nós vamos, se a preservação da baleia só trouxe vantagens para o país em todos os sentidos, o que adiantava matar a baleia e resolver o problema da fome? Não ia. Então, isto que nós temos que estar muito presente. Se pode falar em nomes... Tá? Se ficar um ministro como o atual da Agricultura, o Blairo Maggi, ele não tem condições de comandar a parte de meio ambiente. Então, aí é que tem que ser. Tem que colocar um ministro que esteja preparado para entender... criar um ministério para cada tema não é solução. O Ministério da Pesca melhorou as condições de pesca no país? Esse tem que estar na Pois é. Esse está Para dar cargo. Só para isso, eu acho emprego, que vou dar minha opinião no seguinte: a redução dos ministérios, para mim, foi a primeira coisa positiva que eu ouvi agora da formação desse governo. Concordo. Não, é absurdo de manter ministérios só para colocar pessoas e acertar com conchavos políticos. Então, está correto. Agora, atenção no comando, porque é preciso que essas pessoas enxerguem isso. Está havendo um debate também sobre a questão de juntar todas nas finanças, não é? E juntar também a parte de indústria, comércio, exterior, etc. Também é a mesma coisa. Não é? É esse lado.
Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça ao trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando do Vale do Colchagua, do Piemonte, da Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Os mais diferenciados rótulos estão na Vinhos do Mundo. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Atenção, cooperado Unicred. A antecipação do 13º é vantagem para você e para a sua empresa. Assim você quita o salário dos seus colaboradores e também resolve as despesas do final do ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo de caixa. Converse com o seu gerente Unicred e faça uma simulação. Assim é a Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul, o nosso amigo Gilberto Schwartzman. Belíssima pessoa, nossos cumprimentos ao Gilberto. Doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós médicos sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto. Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura. Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos, fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Estava com a palavra que foi cassada, né? Claro, as intervenções são normais no programa de debates, mas continua contigo, Paulo Ledor. Ela não foi caçada, foi tomada. Bom, domingo, então, esse lançamento dos contos contemporâneos. Na segunda-feira, dia 5, temos mais 2 lançamentos essenciais, eu diria. Um deles é do Dr. Plínio Paulo Bink, Reflexões sobre Valores e Princípios. Ele discute aqui, faz reflexões sobre temas essenciais, como, por exemplo, religião e livre-arbítrio, em que ele faz uma reflexão profunda e sempre apanhando a história da evolução do pensamento nessa área. Ele discute também o conceito de democracia. Eu acho que nós confundimos muito o conceito de democracia, e ele apresenta isso com muito brilho. Democracia é liberdade absoluta, não há poder, não há autoridade. Então ele discute que uma democracia, pelo contrário, precisa
de autoridade, só que essa autoridade escolhida democraticamente. Mas o capítulo do livro que eu mais gosto é a questão da China. Ele faz um estudo em que ele mostra toda a evolução da China como nação, da China como poder econômico, poder militar. E houve descidas e subidas até chegar hoje a esse gigantismo que é a China. Sabe o que Napoleão disse? Quand la Chine se veillera, le monde se fondra. Quando a China se acordar, o mundo afundará. É isso, exatamente. Napoleão... Então, ele faz uma reflexão brilhante sobre esse tema da China, que está, por um lado, assustando o mundo, por outro lado, deixando o mundo impressionado positivamente, mostrando o que uma nação pode produzir. E também, na segunda, teremos o lançamento deste livro aqui do desembargador Irineu Mariani, Temas Comerciais e Empresariais. Isso é um verdadeiro vademecum. Vademecum quer dizer vá comigo, né? Que todo advogado, todo empreendedor, todo empresário deveria estar atento a todos os temas relacionados com o direito comercial e o direito empresarial. O vademeco do Bolsonaro agora é a Constituição e a Bíblia. São dois, então? São dois? São dois. São dois vademecos. Aqui a é o Constituição só. e a Bíblia. Aí é o só. Duas coisas São os... impossíveis de se harmonizarem. Tu acha? Né? Como é que é? Como é a visão do ateu? É impossível conciliar a religião com qualquer administração civil ou com qualquer democracia, porque transformariam um país numa verdadeira teocracia esotérica. Isso não deu certo em nenhum país do mundo. O exemplo, todos os países árabes que adotam a Bíblia deles, O islamismo. como é o nome? Corão. O Corão como uma espécie de direito comercial, civil, penal, tudo aquilo que diz o Corão, eles cumprem fielmente na justiça, na injustiça, na dor, na perseguição, no assassinato e no desentendimento entre as pessoas e os povos. Eles próprios, xiitas e sunitas, estão se desentendendo, estão brigando lá em Mianmar. 1 milhão e tantos de muçulmanos estão sendo expulsos e vão morar no pior país do mundo, que é Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo. Religião é coisa da teologia, é coisa com a divindade, com Deus, com os seres, os personagens dos outros mundos, com Deus e santos e não sei o quê. Eles não podem interferir no poder civil, na secularização das coisas e nos estados que são, como é que a gente diz, laicos. Estou de acordo com ele, estou de acordo. Agora, não pode levar ao fanatismo. Não, completamente. Esse é o problema. O problema está no Toda fanatismo. religião tem um fundo de fanatismo. Não. O fanatismo vem de funos, que quer dizer templo. Mas a maioria das religiões que eu conheço, pelo menos, prega a paz, a harmonia nas relações humanas. Dá um exemplo. A minha religião católica prega isso. Muito e bem, conheço mas e a muitas Inquisição? outras. Te esqueces da Inquisição? Ah, bom, mas As foi no bobagens da passado. Inquisição? Claro que foi. Mas no passado. Te esqueces das invasões de Jerusalém pelos religiosos? Aqueles atos, sim. Tu te esqueceu que a igreja era dona de 2/3 das propriedades da Europa na Idade Média? Perseguições, fogueiras. Um livre pensador como eu sou livre pensador. Eu já teria sido condenado à morte na fogueira. Tu tem toda a razão, mas felizmente se passou. Tanto é que nós estamos, um dos grandes documentos que eu quero lembrar para quem for ministro e se reunir ou não reunir, que a parte de meio ambiente, um dos melhores documentos que eu li nos últimos anos foi o do Papa Francisco, sobre ecologia. É de uma profundidade, de uma realidade... Laudato Si, se não me engano, é o nome. Bom, olha aqui, o próprio Paulo Sérgio Pinto é prova das vezes que eu elogiei o atual Papa.
A Igreja Católica nunca teve um Papa com esse alcance, com essa visão social que esse Papa Teve tem. um que morreu muito cedo, que foi o João Paulo I. É o João Papa de Sorriso? Deus, é o Papa Sorriso. Um mês, né? Um mês, era o Albino Luciani. Bom, vamos só pensar um pouquinho o seguinte. Ó. Meu pai dizia que 3 coisas a gente não discute. Não discute religião, política e futebol, né? Então acabou o programa. Então acabou o programa. Mas a grande realidade é o seguinte. Ó. Por exemplo, o aspecto, eu concordo com o Ferri completamente no sentido de que a Bíblia do Brasil é a Constituição. Então, não pode ter 2 Bíblias. Então, a pessoa, ele pode se comportar como ele, ser humano, ele vai seguir todos os dogmas da sua religião. Mas, no momento que aceitou um mandato que foi eleito, é para cumprir uma Constituição. E se houver choque entre um e outro, ele vai ter que empurrar aquela Bíblia para um lado e ficar com a Constituição. Senão, não vai funcionar. Então, concordo contigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou de origem árabe, mas não falo árabe porque meu avô fugiu de casa com 15 anos. Então, aprendeu, não ensinou, aprendemos o português aqui. Mas, na França, eu tive um amigo que era maometano. E ele era uma das figuras melhores que eu conheci da minha vida, de um homem são, de um homem bom. E ele dizia, o Corão não é isso que estão dizendo. Ele mal interpretado. Por exemplo, é importante isso, as 5 orações diárias que os maometanos fazem, em 3 delas está Jesus Cristo, que é profeta no Corão. Então, não, olha como já a gente não sabe as coisas mais elementares em relação a isso. O que é a interpretação, só quero dizer, Fer, é que eu concordo contigo, o momento que pegar os ayatolás e tomam conta e querem, não funciona. Agora, o Brasil, ele é um país que nós tivemos muito tempo em que a religião comandava o Brasil. Depois da República, é laico. Então, mantemos essa diversidade. Você sabe que os protestantes não podiam ter igreja até a República? Eles tinham que fazer os cultos numa casa comum. Para botar torre, só se fosse da Igreja Católica. Isso é logo ali. Quer dizer, então, vamos aproveitar que o Brasil, eu posso dizer uma coisa para o telespectador. Eu vivi como jovem 3 anos fora do Brasil, na França e na Alemanha. E aí eu aprendi a gostar mais do meu país. Nós temos um país fora do comum. Eu visitei o Juscelino Kubitschek no exílio, quando eu era estudante lá em Lisboa. E o Juscelino não falou uma palavra que não fosse positiva, porque eu era muito jovem. Ele dizia, eu estou no exílio, mas vou voltar para o Brasil. E o Brasil tem uma vocação democrática que ele vai superar tudo isso. E é isso que eu penso hoje. Nós estamos um país com uma unidade territorial, uma unidade linguística e uma unidade cultural raríssima no mundo. E como disse um professor da Sorbonne, temos todas as etnias mundiais convivendo dentro do Brasil. Nós vamos agora ao ponto final, com nossa Gimo Qualidade Comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. E agora vamos ao ponto final da nossa psicanalista, da nossa escritora também, Ariana Severo. Então, faço um convite para a nossa Feira do Livro de Porto Alegre, 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. 1 milhão de habitantes circulam por aqui, de leitores, de escritores, mais de 600 lançamentos. Venham para a nossa feira. Nós escrevemos, mas os livros só existem quando o leitor abre e lê. Estou fazendo um convite nesse ano especial para que vocês leiam, então, Nina, um romance que tem uma preocupação ecológica. Eu considero a preocupação ecológica fundamental, porque é ela que garante a nossa vida e dos nossos filhos. Eu estou fazendo uma homenagem também para Lutzenberg, Magda Renner, Giselda Castro, nossos grandes ambientalistas aqui do Rio Grande do Sul. E uma boa Feira do Livro. Parabéns a Maria Carpe, nossa patrona.
né? É isso, obrigada. Muito obrigada pela participação no programa. E o presidente da feira, ninguém falou, o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro. Isatir, né? Tenho que dar um abraço para ele, né? Um grande abraço para ele e parabéns aí. Eu quero voltar ainda para esse assunto que nós trouxemos à baila aqui nessa discussão. Eu não quero dizer nem acusar todas as religiões sem nenhuma razão. Elas têm pontos fundamentais espetaculares. O Sermão da Montanha do Jesus Cristo é uma das coisas mais notáveis de nossa história. É evidente que elas erram. E é evidente também que existem períodos de grande paz, de grande harmonia e de grande entendimento, que é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pelo menos com relação ao protestantismo, principalmente do Martim Lutero, e com a religião católica capitaneada pelo Papa Francisco, que é um Papa espetacular. Agora, numa eleição civil, o nosso objetivo não é eleger um pastor, um presbítero ou um frade. Nós temos que eleger um comandante do Brasil, um homem que pega as rédeas e leva esse Brasil para frente. Nós temos que eleger um poder civil que resolva os nossos problemas todos dentro das previsões da própria democracia. Eu não estou contra o atual presidente Paulo Sérgio, não votei nele, mas isso é um outro problema. Estou torcendo que ele faça uma administração para tirar o Brasil desse charco de corrupção que o PT nos levou. O homem está ensandecido hoje, hein? Doutor Alcides, o seu ponto final. E parabéns pelo nosso livro, Agropecuária, bilíngue, né? É importante que se diga isso. Eu quero informar os telespectadores que este livro não foi colocado à venda, porque o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que pertence ao mesmo grupo, ele está distribuindo gratuitamente esse livro para escolas, para as instituições rurais. Mas eles ofereceram 200 exemplares do livro para a Câmara Rio-Grandense para colaborar com essa feira. Então, este livro já está à venda, quem o está vendendo é a própria Câmara do Livro, e ficará à venda até o seu lançamento no dia 16. Vai ser vendido por um preço simbólico, porque ele é um livro desse tamanhão, bilíngue, que seria, não é, Ledur, no mínimo uns R$100. Vai ser vendido a R$50. E a renda toda é para a feira, para cuidar da feira. Dia 16 eu estarei autografando. Muito obrigado. Eu gosto tanto desse programa que eu acredito que isso renova a cabeça da gente. Faz um bem enorme participar e quero cumprimentar, Paulo, a Rede Pampa por continuar acreditando na Feira do Livro e estar aqui conosco mais uma vez. E assim, estamos encerrando este Pampa Debates aqui da 54ª Feira do Livro. E fica o convite aí para nos acompanhar aqui nessa cobertura que vamos transmitir junto com a Rádio Liberdade, aqui deste que é o maior evento de livros a céu aberto da América do Sul. Então, estamos muito felizes por aqui estar, agradecendo a participação do nosso Paulo Flávio Ledur, do Omar Ferri, do Alcides Chewishi e da nossa Ariana Severo, que nos deu o prazer de estar presente. Fica um encontro marcado aqui para outros momentos aqui na nossa 50ª Feira do Livro. Retornaremos com mais um Pampa Debate, sempre de segunda a sexta-feira, neste horário. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.